vamos lá, gente, olha só. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, você sabia que o corpo fala? O nosso corpo é como se fosse um livro cheio de histórias. Tem muita coisa para a gente conhecer nessas histórias. E é isso que faz a Tami Silva. Ela é terapeuta, ela é analista corporal e comportamental e traz detalhes sobre isso para a gente hoje aqui. Tami Silva, feliz dia para você. Feliz dia, Márcia! É uma alegria estar com você hoje aqui e com o pessoal de casa que nos acompanha. Então, se as pessoas acordaram aí com vontade de aprender algo novo sobre o corpo, o nosso bate-papo, então, é para você. Com certeza, esse é o nosso desafio, fazer a diferença na vida de quem nos acompanha hoje. Então, por favor, preste atenção, porque o seu corpo fala e a gente vai fazer você tentar entendê-lo hoje. A gente não, né? Ela, porque ela que entende do assunto. Tami, como é que a gente entende o corpo? Olha só, eu vou começar com uma frase bem audaciosa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Ler o corpo é mais fácil do que ler um livro e pode mudar radicalmente a sua vida. Você acredita? O método se chama análise corporal e ele revela como a sua mente funciona e usa o formato do seu corpo para descobrir as verdades por trás de qualquer problema que você esteja enfrentando na sua vida, seja na área pessoal ou profissional. Então, se você está com alguma dificuldade financeira e precisa da ajuda dos outros para se manter, se você está enfrentando desafios na transição de carreira ou em conseguir alguma promoção aí no seu trabalho, se você está com alguma dificuldade, algum tipo de problema de convívio, seja ele social, emocional, ou até mesmo com dificuldades amorosas e autoestima. Parece uma missão impossível aí perder peso ou ganhar ele, mesmo fazendo dietas mirabolantes? O que eu tenho para dizer para vocês é que o formato do seu corpo tem todas as respostas que ninguém conseguiu te explicar e aliviar elas até hoje. Ou seja, Márcia, o formato do seu corpo revela absolutamente tudo sobre você. A gente tem umas imagens, eu vou pedir para a produção ir colocando na tela, Tami, para você, por favor, ir explicando para quem está em casa se identificar com aquela imagem, por favor. Vamos lá. Legal, então olha só, eu na posição de analista corporal e comportamental, basicamente entrego para a pessoa o manual de funcionamento dela, que é único e personalizado. Então você precisa entender que existe um manual de funcionamento do ser humano. Cada um de nós vai ter um manual de funcionamento e ele é diferente para cada tipo de pessoa. Então, o formato da nossa cabeça, dos seus olhos, da sua boca, do tronco, do quadril e das suas pernas, cada uma dessas partes, ela conta um pouco sobre quem você é. E aí, boa parte dos problemas que a gente está enfrentando, eles acontecem pela forma com que a gente reage a isso. E por que isso acontece, Márcia? Porque a gente não está administrando muito bem os bonequinhos que estão dentro da nossa cabeça. Existem 5 bonequinhos dentro da nossa cabeça que moldam também o formato do nosso corpo, que são essas imagens que estão passando aí na tela junto comigo. Esses 5 traços de caráter, que são esses 5 bonequinhos da nossa mente, cada um deles vai ter um padrão de funcionamento diferente. E o que o formato do corpo tem a ver com a sua mente? O formato do corpo, ele é a parte visível da nossa mente. É o formato do corpo que a gente usa como GPS. Existem 5 tipos de corpos, 5 traços de caráter da nossa mente, tá? E aí a gente vai passar por cada um dos formatos do corpo. Se der tempo, a gente fala um pouquinho mais sobre as dores existenciais, os recursos, mas o objetivo aqui é a gente focar na parte prática e já dar ferramentas aí para você sair daqui aplicando. Então, por exemplo, na carreira, a pessoa que está com dificuldade de carreira. Show! Então, no decorrer do nosso bate-papo, eu já vou dando alguns exemplos para a gente aplicar isso de forma prática, tá bom? Então, dependendo da porcentagem de cada um dos traços do nosso tipo de corpo e traço de caráter, é possível você entender como é que a pessoa ela reage diante da vida, como conversar, como influenciar, quais são as características fundamentais dessa pessoa. Imagina você chegar na sala de reunião de trabalho e em 1 minuto de leitura você conseguir perceber as características fundamentais de uma pessoa.
se ela é mais racional ou se ela é emocional, se ela é decidida ou indecisa. Então, é possível saber exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa que faz ela ter problemas e não conseguir avançar na vida. Por Inclusive, exemplo, conversar, influenciar e até ajudar uma pessoa através do formato do corpo dela. Tudo isso é possível. Por exemplo, já que você me pediu o exemplo, vamos falar de relacionamento amoroso? vamos. Se você tivesse o manual do seu marido, por exemplo, vamos entender como cada marido funciona, se ele é mais sensível, se ele é insensível, se ele é carinhoso. Então, tem marido para todos os gostos e você pode até gostar mais aí do seu, se você aprender a lidar com os traços predominantes dele. Então, são 5 tipos de marido, 5 tipos de corpos. O esquizoide, que é esse corpo mais magricelo, os olhos grandes e esbugalhado. Normalmente, esse tipo de homem, ele usa óculos. Esse cara, ele precisa de mais espaço para ficar sozinho, na dele, sem incomodar nem ser incomodado. É o tipo de marido que é mais desligado, que esquece as datas, é bem desorganizado. Então, alerta para esse tipo de formato de corpo mais magricelo. Se contenha aí nos beijos e nos amassos, porque é um formato de corpo que não gosta de ficar grudado igual chiclete, Márcia. Dica para você aplicar: se você quiser mais tato com esse formato de corpo, faça ele imaginar as coisas com você, porque é um formato de corpo que usa muito a criatividade. Outro tipo de marido de formato de corpo é o formato de corpo oral. É aquele homem mais gordinho, o sorriso ele é largo, é macio. Ele fala alto, é o tipo de pessoa que aprecia uma boa culinária, gosta de fazer amigos, é atencioso. Esse formatinho de corpo aí, veja bem. Então, um alerta para esse tipo de marido. Não critique essa pessoa por ela ser uma pessoa sensível. E uma dica para você aplicar: esteja entre amigos com esse tipo de pessoa. Faça passeios que envolvam os 5 sentidos com esse tipo de traço. Desafios para esse tipo de relacionamento. São pessoas muito emocionais e intensas, então elas demandam muito cuidado, muita atenção, costumam ser pessoas mais dramáticas e bem exageradas quando tem alguma coisa que as incomoda. Então, algumas vezes, esse tipo de pessoa, elas não vão saber explicar o que elas estão sentindo. Próximo traço de caráter, próximo formato de corpo é o psicopata, e eu não quero que você se assuste aqui com os nomes científicos, nós estamos herdando somente a nomenclatura, não está associado a nenhuma doença, nenhuma patologia clínica, combinado? Nada do que você viu aí nos filmes e nem na TV, tá? Essas pessoas, elas têm o quê? O peito mais estufado, o queixo pontudo, o tronco largo. Então, é uma pessoa bem articulada, ela vai querer ter poder na relação, ela gosta de surpreender, e para impressionar esse tipo de pessoa, ela não economiza nas atenções, apesar de ser o tipo de marido nada emotivo. Então, um alerta para esse tipo de relacionamento: não negocie sentimentos com ele. E uma dica para você se relacionar com esse tipo de pessoa é: reconheça todas as coisas que ele faz por você. O maior desafio desse tipo de pessoa são pessoas que elas costumam ser emocionalmente mais frias. Então, elas demoram para confiar e elas podem se sentir mais desmotivadas quando elas percebem que elas não estão oferecendo algum tipo de benefício na relação. O quarto tipo de marido, quarto formato de corpo, é o masoquista. Então, é um formato de corpo mais quadrado, a musculatura dela é densa. Normalmente é uma pessoa mais protetora, mais cuidadosa. Esse formatinho de corpo de musculatura bem quadradinho, as pernas parecem uns tronquinhos aterradas no chão. Esse tipo de marido, ele é mais calado, ele suporta as coisas mais difíceis e ele é um tipo de pessoa bem atento aos detalhes, sendo inclusive muito bom com as datas e perceber os detalhes do que você gosta nesse relacionamento. Alerta para esse tipo de formato de corpo. Essa pessoa, ela é forte, ela é leal e consistente, mas se ela explodir, é o tipo de pessoa que você tem que sair de perto, porque ela acumulou tanta raiva, tanto sentimento, que na hora de explodir, vira aquela panela de pressão. Olha aí mais um exemplo. Dica para esse tipo de relacionamento: reconheça os esforços que o seu marido faz, principalmente na frente das pessoas.
são bem emocionais, mas essa emoção elas guardam para si. Então, isso pode acabar virando um pouco de lixeira emocional e despejando na relação, tá? E por último, o quinto traço de caráter, o quinto tipo de marido aí é o rígido. É aquele marido que tem um corpo mais atlético, forte, a musculatura dele é bem harmônica e torneada. Esse tipo de marido, ele quer sempre ser o melhor. Então, por isso, ele é um tipo de marido mais exigente com ele mesmo. É o tipo de pessoa que curte muitos desafios e adora aventuras. Alerta para esse tipo de relacionamento. Não provoque ciúmes nessas pessoas, porque eles são práticos, eles são difíceis de se entregarem totalmente na relação, então eles podem, às vezes, ser emocionalmente mais distantes, tá? Apesar da conexão física, mas quando eles têm medo de serem trocados, eles tendem a ficar mais ciumentos, mais controladores, e aí, por muitas vezes, eles acabam ficando exigentes e críticos com eles mesmos e com o próprio parceiro. Então, uma dica para apimentar a relação é provoque a excitação e aproveite a energia desse tipo de marido. Tá? Muito bom. Tami Silva, que delícia. Eu queria ter mais tempo para a gente agora ir para emagrecimentos, para outros assuntos, mas não faltarão oportunidades. Muito obrigada. Você já aguçou a curiosidade aqui de muita gente, já trouxe muitas dicas e com certeza você volta. Obrigada, viu, Tami? Sim, conte comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito Um grande obrigada. beijo. Um feliz dia para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Até. tchau.